Olá, aqui é o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula estudaremos equação segmentária da reta. Já estudamos em aulas anteriores a equação geral da reta, que tem esse formato aqui, ó, ax mais by mais c igual a zero. Observe, aí nós temos a forma geral da equação de uma reta, em que a, b e c são os coeficientes e o x e o y são as variáveis. Estudamos também a equação reduzida de uma reta, que tem o seguinte formato: y é igual a ax mais b. Essa que é a forma reduzida. Essa forma aqui é bastante utilizada na geometria analítica para encontrarmos aí a equação de uma reta. Uma reta, sabemos aí que o a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear, também bastante usado. Porém, existe uma fórmula para escrevermos também a equação segmentária, não menos importante que essas duas anteriores, tá? Porém, menos usada aí na geometria analítica, que é esta aqui, ó. Esta é a equação segmentária da reta, em que x sobre a vai somar y sobre b, e o resultado sempre será igual a 1. Sempre será igual a 1. Observem que o x e o y, que são as variáveis, tá? O x vai ficar dividido pela abscissa em que o gráfico corta o eixo x. Ou seja, o x vai sempre ficar dividido por essa abscissa em que o gráfico corta o eixo x, que no caso aí é A. Aqui nós temos um ponto de coordenadas A e 0, y é igual a 0. Sabemos que todo ponto que corta o eixo x tem ordenada 0. E também sabemos que todo ponto que corta o eixo y tem abscissa 0. Então, esse ponto aqui, ó, esse B aí, vai representar a ordenada do ponto em que o gráfico corta o eixo das ordenadas. Então, isso fica bem claro, tá? Então, para escrevermos uma equação na forma segmentária, dado o gráfico, basta observarmos aonde essa reta está cortando o eixo x, que é o eixo das abscissas. Então, a abscissa desse ponto vai dividir o x, e a ordenada é em que essa reta aí corta o eixo y, que é o eixo das ordenadas. A ordenada do ponto, desse ponto, vai dividir o valor de y, vai dividir a variável y, e nós vamos sempre igualar a 1. Então vamos ver isso através de exemplos, tá? Então, formato muito simples, através de exemplos. Temos aqui, queremos encontrar a equação segmentária da reta. Observe o gráfico aí, ó. O eixo x, ele foi cortado no ponto de abscissa 4 e ordenada 0. Eixo y, esse gráfico cortou o eixo y no ponto em que a abscissa é 0 e a ordenada é igual a 2. Então, para escrevermos a equação segmentária, que tem esse formato aí, ó, basta fazermos assim, ó, x dividido pela abscissa do ponto 4 e 0, que é 4, e y dividido pela ordenada do ponto 0 e 2, que é 2. Então, y dividido por 2, e isso aqui é igual a 1. Ó. Então, temos aqui, ó, de uma maneira bem fácil, escrevi a equação segmentária da reta, observando apenas os valores que estão no gráfico. Vamos fazer mais um exemplo. No exemplo 2, pede-se para escrever a equação segmentária, uma vez que foi dada aí, ó, foi dada a equação geral da reta. 2x mais y menos 6 é a equação geral.
E vamos escrever a equação segmentária. Lembrando que a equação segmentária tem que ter esse formato aqui, ó. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa equação, que é 2x mais y menos 6 igual a 0. Vamos transportar o termo independente menos 6 para o segundo membro, ficando com 2x mais y igual a 6. Agora, o que nós vamos fazer? Pegar o 6, que está no segundo membro, e dividi-lo por 6, para encontrarmos aí 1. Lembre-se que na equação segmentária, no segundo membro tem que aparecer 1. Então, vamos dividir todos os termos desta igualdade aí, 2x mais y igual a 6, por 6, tá? Então, o que você vai fazer? Dividir todo mundo aqui por 6, ó. Aqui por 6, aqui por 6 e aqui por 6. Então, vamos ficar assim, ó. Observe que eu posso simplificar o 2 com 6. 6 dividido por 2 é 3. Então, aqui vai ficar x sobre 3. 2 por 2 dá 1 e 6 por 2 dá 3. Então, aqui embaixo vai ficar 3. E aqui ficou y sobre 6. Eu não vou mexer nesse ponto aqui, ó. O y sobre 6. E o resultado igual a 1. 6 dividido por 6 é igual a 1. Então, temos aqui, ó, a nossa equação segmentária, cujo gráfico ficaria bem simples de ser construído. Observe que o x ele vai ser cortado no ponto de abscissa 3, aqui é 3, e o y ele vai ser cortado no eixo das ordenadas no ponto 0 e 6, tá? 0 e 6, tá aqui, ó, no ponto 0 e 6. Então, um rascunho do gráfico desta equação está representado aí para vocês, ó, de uma maneira bem fácil, uma vez que nós colocamos a equação na forma segmentária, tá? Quando ela está na forma segmentária, fica bem fácil de construir o gráfico desta equação. Então vamos a mais um exemplo. Nós temos aqui o exemplo 3. Temos aí uma equação na forma, esse formato aqui, ó. Esse formato aí é o formato de uma equação reduzida, tá? Essa equação está na forma reduzida, em que 2/3 é o coeficiente angular e menos 4 é o coeficiente linear. Há várias maneiras de colocarmos esta equação reduzida na forma segmentária. Eu vou preferir a da seguinte maneira, da definição. Sabemos que uma equação segmentária, ela corta o eixo x, ou seja, o eixo das abscissas, e a abscissa desse ponto vai dividir o x da equação dessa reta, e ela também corta o eixo das ordenadas, que é o eixo y, na ordenada do ponto em que passa ali, ou seja, então, para que isso ocorra, nós temos que ter que igualar, por exemplo, o x igual a 0. Quando o x for igual a 0 nessa equação, qual será o valor de y? Ou seja, onde o gráfico vai cortar o eixo das ordenadas. Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa equação, que é y igual a 2x sobre 3 menos 4. E vamos pegar igualar o x a 0. Então, vai ter aí 2/3 vezes 0 menos 4. Como é que nós vamos ficar aqui? Y vai ser igual, esse termo aqui vai zerar. 2/3 vezes 0 é 0, vai sobrar menos 4. Então, eu já sei que esse gráfico, o gráfico dessa reta, vai cortar o eixo das abscissas no ponto 0 e menos 4. Ó, o y é menos 4 e o x é 0. Então, vamos guardar esse ponto aqui. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos igualar o y igual a 0. Então, vamos pegar a nossa equação, y é igual a 2x sobre 3 menos 4. Nessa equação, eu vou igualar 2x sobre 3 menos 4, eu vou dizer que o y aqui, ó, esse valor é igual a 0. Então, para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o menos 4 para o segundo membro, vou ficar assim, ó, 2x sobre 3 é igual,
menos 4 passa para o segundo membro, mais 4. O 3 que está dividindo vai passar multiplicando, então nós temos que 2x é igual a 3 vezes 4, 12. E agora basta pegar o 12 e dividir por 2, que vai dar 6. Então já sei que esse gráfico corta o eixo das abscissas, que é o eixo x, no ponto 6 e 0. Fazendo um rascunho do nosso gráfico, um rascunho é o seguinte, ó, observe. Então aqui está o ponto 6 e 0, então a abscissa aqui é 6. E temos o outro ponto que nós encontramos, que foi o ponto 0 e menos 4. Então menos 4 aqui embaixo, ó. Menos 4 no eixo y, aqui menos 4 aqui. Então, aqui está o esboço do nosso gráfico. Por esse esboço, fica fácil de escrever a equação. É x sobre 6, tá? O x divide a abscissa do ponto, e o y divide a ordenada, que no caso aqui é menos 4, tá? Aqui é menos 4 a ordenada. E isso é igual a 1. Então, escrevemos de uma maneira melhor, fica assim, ó, x sobre 6, mais dividido por menos é menos, y sobre 4 igual a 1. E está aqui a forma reduzida, escrita na forma segmentária. Ficou fácil assim, não é? Vamos fazer mais uma questãozinha, a última. Temos aí a nossa equação, que é esta aqui, e vamos escrevê-la na forma reduzida. Esse formato que está aí é a forma da equação segmentária. Já está escrito na forma segmentária. Então, vamos passar para a forma reduzida. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar e tirar o MMC dos denominadores aí. Na nossa equação, x sobre 5 mais y sobre 12 igual a 1. Eu vou proceder da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui, ó, tirar o MMC de 5 e 12, que eu sei que é 60. Vou dividir 60 por 5 e vou encontrar 12. 12 vezes x é 12x. Vou dividir 60 por 12 e vou encontrar 5. 5 vezes y, 5y, igual a 1. Bom, 60 que está dividindo vai passar multiplicando aquele 1. Vai ficar assim, ó, 12x mais 5y é igual a 60. E, como eu quero escrever na forma reduzida, eu vou isolar o y aí, ó. 5y vai ser igual a menos 12x mais 60. Passei o 12x para o segundo membro. E agora eu vou dividir todo o segundo membro por 5 para isolar o y. Então vai ficar menos 12 sobre 5. O 5 que está multiplicando vai dividir o 12, o menos 12x, e vai dividir o 60. 60 também dividido por 12. Ajeitando aqui, nós temos que, não esqueça do x aqui, ó. Vamos ter menos 12 sobre 5x. E 60 dividido por 12, sabemos que dá para simplificar, ó, dá para dividir, que dá 5. E essa aqui, ó, é a equação reduzida da reta. Nós pegamos a equação segmentária e transformamos numa equação reduzida. Observe que nesta equação reduzida, se eu substituir aqui o x por 0, ou seja, o y vai ser 5. Observem aqui, ó, que é esse 5 que aparece aqui. E se eu substituir agora o y, se eu pegar o y aqui e igualar a 0, eu vou encontrar o x igual a 12. A abscissa do ponto em que o gráfico corta o eixo x, igual a 12. Então vai cortar o eixo x no ponto 5 e 0. 5 e 0, e vai cortar o eixo y no ponto 0 e 12. Tá aí. Então, espero que você tenha entendido e que você guarde essa fórmula. X sobre A mais y sobre B
é igual a 1, você vai guardar essa fórmula aqui. Essa fórmula é a equação segmentária da reta. Bom, para mim é o seguinte, se eu tiver o gráfico e eu observo que o gráfico está cortando o eixo X e o eixo Y, e eu conheço os pontos em que o gráfico corta o eixo X e o eixo Y, para escrever a equação dessa reta, a forma mais rápida seria usando a equação segmentária. Caso contrário, nós vamos usar as outras fórmulas, tá? Escrever na forma geral ou na forma reduzida. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Colabore aí com o nosso canal, se inscrevendo, ativando o sino e dando um joinha aí, ó, para que possamos ser reconhecidos aí no YouTube. E até uma próxima aula.